Maravilhosa! Sejam todo mundo muito bem-vindo. Estamos iniciando nesse momento o nosso segundo encontro da minissérie Energias de Exu. A gente já tem o primeiro encontro, ficou gravado, esse aqui também vai ficar gravado. Eu sugiro que você está vendo a gravação agora, se você não viu o primeiro encontro, veja o primeiro encontro também, não precisa ser na sequência, mas veja, porque são conhecimentos teoricamente simples, porque é uma linguagem muito fácil de entender, mas eles são profundos, são coisas para você levar para a sua vida. Hoje eu conversei um pouquinho com o Nando sobre o que ele traria para cá. Eu sei que a intenção é falar sobre os trabalhos, mas esse é um campo que a gente respeita muito o sentir. Então, inclusive, já vou deixar aqui essa orientação para o Nando. Se por acaso a sua intuição te levar para outro lugar para falar mais sobre outro assunto, vier alguma coisa aí, florescer, pode seguir para outro assunto que a gente não tem um roteiro muito bem definido. E vocês que estão aqui, sintam-se muito à vontade para fazer perguntas. A ideia dessa minissérie, o objetivo dela é trazer conhecimento, desmistificar, desamedrontar as pessoas em relação a essas energias que são tão poderosas e que acompanham, né? Dependendo da sua intenção, do que você quer fazer, ela pode te acompanhar. E eu acho isso muito benéfico, são ferramentas extraordinárias. E por ignorância, por medo, a gente bloqueia isso, bloqueia esse conhecimento, esse acesso. Então, a nossa intenção aqui é só essa, passar informação. Lembrando que não se trata de religião, né? Eu não sou de nenhuma religião e não serei, sou espiritualista, o Nando eu acredito que também, e a gente está aqui para passar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu do nosso jeito, não estamos ditando as regras, é só um compartilhar mesmo. O Nando já está envolvido nesse meio há muitos anos, né? Ele tem muito conhecimento empírico, muitas histórias sobre isso, e a intenção é ele compartilhar aqui com a gente. Beleza? Todo mundo bem? Tranquila? Dessa vez, antes de começar, eu vou propor uma respiração de 3 minutos, tá? É um centramento aí. Todo mundo, você que está na gravação, você que está aqui comigo agora, respira fundo aí. Senta aí na cadeira confortavelmente. Sinta seu corpo nesse momento. Presta atenção na sua respiração. Respira bem profundo e lentamente. Durante os próximos 3 minutos, eu vou te convidar para estar presente, para habitar o seu corpo, para sentir. Isso, respira. Sinta os seus pés tocando no chão. O peso do seu corpo sobre a cadeira. Observe o seu corpo agora, se tem alguma parte que está incomodando. Respire nessa parte. Se mexa, se ajuste. Isso, respira. Só 3 minutinhos de pausa. Vai acalmando a mente, acalmando e serenando os pensamentos. Isso, muito bem. Respira. Continue respirando, entrando em contato com o que você está pensando, sem se envolver com os pensamentos. Isso.
Procure sempre resgatar a sua mente se ela fugir do momento presente. Sempre respirando. Isso. Mais um minutinho. Pronto. No seu tempo, pode ir voltando, abrindo seus olhos. Muito bom. Nando, seja muito bem-vindo. E agora a palavra está com você. Valeu, Ju, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouquinho, né? De ser ouvido e pela paciência que vocês vão ter nessa 1 hora e pouquinho. Você iniciou falando ali que era para a gente ter uma conversa para desmistificar, para que a gente não ficasse com medo, né? Dessa figura chamada Exu. Eu pensei muito nisso, sempre. E agora, nesses dias que a gente tem é, é, usado algumas horas, né, dessa quarta-feira para falar sobre isso, eu tenho pensado ainda mais. Aí me vem um questionamento. Muitos de nós que um dia teve ou ainda podemos ter algum medo dessa figura chamada Exu. Será que nós temos medo pela figura, pela forma de apresentação, de como eles chegaram de como as informações chegaram até nós? Ou será que nós temos medo porque eles vão mexer no mais profundo do nosso ser? E ali não é tudo bonito. Ali não é tudo colorido, ali não é tudo alegria. Ali tem dores, ali tem raiva, ali ainda tem egoísmo, ali ainda tem vaidade. É ali que ele vai mexer. Então nós temos medo dessa figura chamada Exu, ou nós temos medo do que ele pode fazer quando ele mexer dentro de nós, dentro do nosso íntimo. Então essa questionamento ficou na minha cabeça por algum tempo, né? Aí, quando você falou sobre isso, eu retomei esse questionamento agora. Eu até anotei quando veio isso, quando a gente fala de Exu, Exu é o Senhor dos Caminhos, é a força do movimento, é a execução da justiça, é o espelho da nossa verdade. Ele não mascara a realidade. Pedir intervenção de Exu significa pedir transformação interna. Esses espíritos, essa parte aqui, ele é o espelho da nossa verdade. Tem uns dizeres aí acho que mais no meio umbandista, que diz assim: Exu executa, mas quem fez o pedido foi você. Então, quando a gente fala, às vezes a pessoa fala assim: ah, Exu é bom ou Exu é ruim. Ele é executor. E como executor, a responsabilidade dos pedidos será sempre nossa. Ah, mas então ele não tem ideia do bem e do mal? Ele tem. Só que essa visão para nós ainda é muito curta. É, não me refiro a gente procurar fazer uma maldade deliberada, tá? Não é nesse sentido. Mas às vezes a gente vê uma pessoa que aos nossos olhos é uma pessoa boa, passando por grandes dificuldades e é incompreensível para nós. E vemos o contrário, pessoas que a gente percebe que não são assim pessoas tão
tão corretas, né, com o que a gente acredita de ser correto, e tendo, parece que até facilidades na vida. Parece ser injusto isso. Mas não tem injustiças, não existe injustiças. E se um espírito dessa linha de trabalho, Exu, for trabalhar na vida de qualquer um desses dois, ele vai fazer é, aquela pessoa que não passa por dificuldade nenhuma, em certo momento, começar a passar por dificuldade. Porque só assim a pessoa consegue se abrir e ter um olhar diferente perante a vida. E vai fazer aquele que passa por dificuldades conseguir superá-las com, não vou dizer com facilidade, mas com êxito. Isso tudo pela interferência dele. Mas veja que ele não vai colocar, ele não vai nos carregar no colo. Ele vai esperar a nossa atitude primeiro. A nossa atitude de caminhar, a nossa atitude de levantar, a nossa postura perante aquele assunto ou perante aos assuntos gerais da vida. E é ali que ele vai trabalhar. Se ele não tiver, se nós não tivermos um campo fértil, ele não, a semente não vinga, a flor não desabrocha e Exu não trabalha. Então a gente precisa pensar, precisa só o jeito de falar, tá, gente? Mas é, é, se quando a gente fala dessa figura Exu, se o medo é realmente da figura, né, que é mostrado para a gente às vezes em fotos, em imagens aí, ou se é porque algo dentro de nós vai mudar e vai mudar drasticamente. Então eu queria começar com essa reflexão. O trabalho de Exu, ele vai muito além de cuidar de pessoas, vou falar pessoas comuns assim, né? Cuidar de nós, no geral, vai muito além disso. Vou usar o exemplo do que aconteceu, não sei se ontem ou hoje, essa tragédia muito triste que aconteceu lá no Tibete, no Nepal. Vocês viram o que aconteceu lá? Que houve um deslizamento, uma barragem estourou e 90 pessoas já dado como morto e mais de 500 desaparecidos. Foi uma baita de uma tragédia. Sem contar esse aspecto humano, que é muito triste, né? É uma coisa terrível. Se procurarem aí depois na internet ver as imagens, parece imagem de filme, daqueles filmes apocalípticos do fim do mundo, que aquelas ondas vêm devastando tudo. É igualzinho aquilo lá. Muitas pessoas desencarnaram ali. Vou dizer que foi hoje, que eu não tenho certeza. Desencarnaram ali hoje com essa tragédia gigantesca. Aos nossos olhos, e é evidente, isso é comovente, é muito triste. Muitas pessoas morreram ali. Só que, quando a gente estuda um pouquinho e procura entender um pouquinho a espiritualidade, a gente sabe que nada é por acaso e que não existe injustiça ou acontecimentos ocasionais. Ah, foi uma ocasião espetacular ali e não era para ter acontecido. Não. Se aquilo aconteceu e é um resgate mútuo, quem é que reuniu todas aquelas pessoas ali? Os Exus. O trabalho deles também consiste nisso, de planejar encarnações para que a pessoa tenha a possibilidade de resgatar alguns débitos, de mudar algumas coisas internas, mas eles sabem que aquela pessoa pode falhar, porque nós somos seres humanos, a gente, né, é falível. E sabendo disso, vão dar oportunidades para essas pessoas em certos ambientes. E essa escolha, gente, a gente já não ouviu falar aí que tudo é vibração, tudo é energia, e é por vibração que a gente se atrai. Então a gente vai estar em ambientes que são compatíveis com a nossa vibração. A Ju, por exemplo, gosta de comunicação, então você vai sempre procurar lugares, ambientes, pessoas que possam melhorar ainda mais a sua comunicação. É afinidade. Essas pessoas são levadas para esses ambientes por questões também de afinidade. E o trabalho de fazer isso é dado quase que 100% das vezes para essa falange de trabalhadores dos Exus. Então nasce todos esses espíritos nessa região, têm eles a oportunidade de melhora, ou de ficar igual estavam, ou até de piorar, e dependendo.
dessas mudanças, alguns vão sair dali e outros vão continuar e vão ser levados por essa triste tragédia. Agora imagina assim, um espírito escolhe um espírito que vai reencarnar por afinidade, porque ele tem um carinho por aquele espírito que vai reencarnar. E ele, como espírito desencarnado, jamais com a consciência um pouco mais expandida que a nossa, trabalhador da lei, ele fala, ó, você vai nascer e eu vou ser o seu protetor na sua encarnação. Sempre que tiver dificuldade, eu vou estar ali para poder te amparar, sem esquecer que é sempre você o responsável pela sua vida. Então, tem atitudes positivas que eu vou estar ali para te ajudar. Aí vem para essa encarnação e o cidadão não tem as atitudes positivas. Aí ele sabe que não tendo essas atitudes positivas, não procurando ter melhora, o futuro desse encarnado pode ser um pouco doloroso. E ele vai ter que levar aquele encarnado para aquele lugar para desencarnar com aquela multidão de pessoas. Uma pessoa que ele ama, uma pessoa que ele escolheu para cuidar, mas ele não transgride a lei. Parece ser fácil um trabalho desse para um espírito? Não. Certa vez, vocês vão lembrar desse acontecimento. A gente trabalha na casa nossa, na casa de oração, a gente trabalhava há alguns anos atrás, toda segunda, terça e quinta. Segunda para atendimento dos médiuns que trabalham na obsessão, porque a gente trata os outros, a gente também precisa se cuidar. Então, segunda é trabalho interno, terça é o dia de estudo e desenvolvimento, e quinta é aberto ao público. E num dia, num trabalho de segunda, o trabalho estava começando lá e alguns médicos sentiram uma energia um pouco diferente, um pouco. eh, não era agressiva, mas uma energia ansiosa mesmo, que parecia que movimentava o ambiente de uma forma muito ansiosa, muito. Me fugiu a palavra, mas é por aí. Aí o pai falou: então, olhe direitinho, gente, vamos ver o que é, ver se é com a casa, ver se é com algum médico que está acontecendo. Quando falou assim, puf, um médium incorporou, uma médium até. E o espírito já veio falando, um pouco ofegante, já veio falando, que ele estava ali não era para pedir ajuda, não. Era só para ele poder drenar um pouco dessas emoções que estavam consumindo ele. Eu sou um trabalhador da lei, assim que ele falava. Eu sou um trabalhador da lei. Mas cumprir a lei nem sempre é tão fácil. E eu estou levando certos encarnados como é que ele falou? Deixa eu ver se eu lembro. Eu não lembro a palavra. Mas o que ele quis dizer é que certos encarnados não aproveitaram a oportunidade no corpo físico e aquilo lá precisava ser cortado. E ele era o agente kármico para fazer isso com esses encarnados. Então ele estava reunindo todos esses encarnados num lugar para que eles pudessem ser levados de uma vez só. Mas para ele isso não era nada fácil, porque alguns daqueles que estavam indo lá eram muito queridos do coração dele, e ele não tinha como deixar de sentir essa dor. Imagina isso para um espírito que tem uma ligação com a gente de centenas de anos. Ele saber que ele vai levar essas pessoas para viver o que a gente chama aqui de uma tragédia. Aí ele agradeceu, ele disse assim: é, eu precisava colocar um pouco dessas emoções para fora, porque eu sei que é o meu trabalho e que a justiça não falha, mas mesmo sendo justiça, não é fácil de cumprir. Eu precisava estar em algum lugar e encontrei essa casa com as portas abertas e afinidade com essa que me serve de corpo para que eu possa falar. Eu estou indo embora e agradeço por essa oportunidade. Vou, do mesmo jeito que veio, foi embora. Só que os médios sentiam, parece que um cheiro de fumaça, de fogo, como se fosse pano queimando, alguma coisa assim. O pai ainda perguntou, mas tem como trabalhar isso? Eles falaram, não, parece que é só a sensação, mas já está indo embora. Isso foi na segunda-feira. No final de semana, veio a notícia na televisão daquele incêndio na Boate Kiss. Na mesma hora que saiu, que as pessoas começaram a pegar
as notícias, né, dessa tragédia na Bahia, os médicos já começaram a ligar para o pai. Seu Lebrando, eu tô aqui, meu corpo está até vibrando. Então, para a gente ficou muito claro que ele era um espírito. E ele ainda falou: na minha última encarnação aí, eu fui um soldado e eu era bom no que fazia. E agora, desencarnado, já há muito tempo, eu me aliei a essa falange que trabalha sobre a luz do Cordeiro, promovendo a justiça. É um Exu, mas não é fácil esse tipo de trabalho. É muito. é, Emocionalmente, é muito pesado para eles também. Que a gente tem que lembrar que eles também são gente, como a gente disse no início, na semana passada, gente como a gente. Então, eles estão também suscetíveis a erro, às emoções e até à raiva. Eles são suscetíveis a tudo isso. Existe, é evidente, uma hierarquia na qual eles respondem, né? Se a gente fala, por exemplo, da falange muito conhecida do seu Tranca-Ruas, o espírito, conhecido por esse nome, Tranca-Rua das Almas, ele não incorpora em médiums. Mas os espíritos que trabalham na falange dele, por hierarquia, né, vai ficando. É igual se fosse um coronel, depois não sei o que vem abaixo do coronel, até o soldado comum ali, mas todos eles trabalham sobre a ordem daquele coronel do batalhão ali. Mais ou menos assim que funciona. Esses outros incorporam. Mas o chefe da falange não incorpora. E eu estava falando isso porque eu ia falar alguma coisa que me fugiu, mas falando do seu Tranca-Ruas e um pouco mais do trabalho que todos eles fazem, também todos aqui acho que já ouviram falar de Bezerra de Menezes. Ele foi médico encarnado aqui, teve um grande movimento no mundo espiritualista, desencarnado continua o movimento, e ele é um dos líderes responsáveis por toda a organização dessa falange de trabalhadores de espíritos que comumente se manifesta na Umbanda, dos pretos velhos, dos caboclos, dos guardiões. E ele só consegue fazer todo o trabalho que ele faz porque como aliado direto dele, dando toda a proteção que ele precisa, tá lá seu tranca-ruas. Então, para que uma pessoa possa fazer um trabalho de relevância, tem um espírito na mesma hierarquia, ligado à segurança, ligado à justiça, que vai ampará-lo. Então, o trabalho deles é muito amplo, não se restringe a cuidar só de uma pessoa ou de uma comunidade, é mais amplo do que isso. São espíritos que, como a gente disse também na outra aula, descem em regiões do umbral que são inconcebíveis para a gente poder. Tem um filme, Amor Além da Vida, vocês lembram? Alguém já assistiu? O espírito vai resgatar a esposa, o marido vai resgatar a esposa, que é uma suicida, e desce em regiões tenebrosas. E num certo pedaço ele encontra um barqueiro. Aquele barqueiro é como se fosse, ele vai sair de um ambiente para passar por um outro ambiente e ele tem que passar por esse barqueiro. Quem que é esse barqueiro ali no filme? Então esse filme retrata muito bem essa questão espiritual. Eles trabalham nessas regiões, e o mar, o rio que ele atravessava era de almas, espíritos que faliram demais e estavam ali naquele mar de sofrimento. E quem é que vive ali por estranho que pareça, para dar segurança para aquele lugar? Exu. Então, gente, o trabalho de Exu, ele é muito bonito, muito importante. Se não fosse Exu, nós não teríamos segurança. É igual um país que não tem segurança. A exemplo é El Salvador, que antes da chegada do Nayib Bukele era dominado pelo narcotráfico e pelas gangues. Depois da chegada de Nayib Bukele, 4 anos depois, ele acabou com tudo isso e já faz mais de 4 anos que não tem um assassinato no país. Então veja que um país com segurança dá oportunidades para que as pessoas possam melhorar. E esse é o trabalho do Exu no mundo dos espíritos. E quando eu falo disso,
Não estou falando só do Exu masculino, é o Exu feminino também, as pombagiras, tá? Elas também têm trabalho fundamental nessa proteção individual. Elas são as mães que acolhem os corações solitários, por exemplo, mas não só solitários de um amor assim de casal, não só solitários de um amor de pai e mãe, é realmente solitários dessa, dessa presença espiritual. Elas que acolhem, elas que direcionam, elas que resgatam espíritos que acharam que podiam desistir da vida, como se a vida tivesse um fim, né? Elas que fazem todo esse trabalho. E trabalham também aliados com os Exus, os masculinos, também na proteção, também no resgate. Então, é um trabalho muito amplo. O Ramatiz é um espírito que teve encarnações como hindu, e ele veio através do médium, principalmente do médium Hercílio Mais, e psicografou vários livros. E depois veio junto com o Norberto Peixoto e psicografou alguns outros. Ramatiz ele fala bastante dos trabalhos da Umbanda, dos espíritos que se manifestam lá. E só lembrando, os espíritos eles não têm nenhum compromisso com religião, tá? É que como é mais comum a manifestação deles na Umbanda, por isso eu me refiro dessa forma. Mas eles se manifestam em todos os ambientes, em todos os lugares, casas mais tradicionais, assim, como como fala, protestante, como uma igreja católica, eles se manifestam em todos esses lugares. Então, quando eu me refiro trabalhadores da Umbanda, eu só estou querendo dizer que lá é mais fácil o acesso deles, o trabalho deles. É só por isso, tá, gente? Só vou terminar o raciocínio que você já fala. O Ramatiz, ele, o Ramatiz, ele fala desses espíritos trabalhadores e fala que o trabalho deles é muito mais antigo do que a gente possa imaginar. O Ramatiz, antes de ter encarnações como hindu, ele é um espírito exilado por escolha. O que é exilado por escolha? É mostrado para aquele espírito um planeta ainda necessitado de auxílio, de ajuda, na qual vai receber muitos espíritos exilados porque não tem mais condições de estar naquele orbe. A Umbanda, o que a gente conhece hoje como Umbanda. Esses espíritos já começaram esse trabalho que hoje ainda é tão ligado ao misticismo, né? Há muito, muito mais tempo do que a gente possa imaginar. Só que muito disso se perdeu na época da Lemúria e da Atlântida. Muito disso se perdeu. Até que esse movimento começou muito forte aqui na nossa pátria, gente, no Brasil, ali em algum estado ali do Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome do lugar certo, começou novamente esse movimento da Umbanda. Então, são espíritos que já trabalham nessa linha de auxiliar o progresso da humanidade muito antes, talvez, de nós até termos chegado aqui. É muito antigo tudo isso. Se alguém quiser perguntar, estou vendo umas mãozinhas levantadas aí. É, eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar a Ju falar primeiro, que a minha é sobre outro assunto. Pode falar, Ju. Oi, boa noite. Ô, Ju, você viu que você caiu e voltou, né? Sim. Tá. Então, Nando, quando você falou das Exus femininas, aí eu tenho esta imagem aqui no meu altar, tá vendo? Que eu fui numa dessas casas assim, me chamou a atenção, eu acabei comprando. E eu nunca reparei
Por que que ela vem pelada? Eu queria que você explicasse essa, porque a gente tem, é pombagira, é de trazer o amor, aquela coisa, porque quando a gente não estuda, a gente fica ouvindo essas coisas. E aí eu nunca tinha reparado. Quando eu peguei, porque eu falei, eu vou mostrar pra Ju. E aí eu peguei e falei, gente, ela tá pelada. Então ela tem os seios de fora, o bumbum de fora, Por que isso? Ó, verdadeiramente eu não saberia responder, tá? Se é só um arquétipo da própria pessoa que fez essa escultura, ou se tem alguma explicação mais lógica. Eu não saberia dizer. Porque ela foi vendida como pombagira. Então, mas é vendida a imagem da pombagira como espíritos de baixo padrão vibratório, como espíritos vulgares. É vendida a imagem delas como espíritos que fazem trabalho de amarração para trazer o amor. Mas nada disso é verdade. Então, Uma pena. essa escultura, essa imagem, pode ter sido feita só como um reflexo do arquétipo mental de quem a criou e não tem nada a ver com a representação delas. Ou pode ter alguma explicação que seja mais lúcida ou mais lógica, mas eu não saberia dizer qual é. Eu Não compreendo. tenho, aqui como, né, pedindo licença, porque eu não me aprofundei nesse assunto, não, eu não estudei sobre isso, falando do que eu sinto, porque a imagem que me veio, eu não sei se eu cheguei a te falar, que seria da próxima imersão, enfim, foi de uma mulher nua. E eu tenho uma imagem aqui também que é quase isso. Quando eu vi aquela imagem e a informação que chegou com ela, ficou muito claro para mim a questão do poder e até do desnudar-se. Isso que o Nando trouxe naquele momento de da gente ter medo de Exu, das sombras, do que ele vai mostrar dentro, sabe? Tem até uma correlação com isso, assim, que é desnudar-se diante do véu das ilusões. Tem sabe, vem uma sensação desse lugar também, de tipo, se olhar no espelho, parar de se enganar e vem esse lugar de se assumir, assumir a sua sensualidade. Teve uma época que eu falava sobre isso sem citar a Pombagira, até porque eu não sabia que era isso, mas vinha muito forte essa essência. Eu estou tentando traduzir o que eu sinto em palavras aqui, mas é assim, tem esse outro lado também provocante, que ele é muito audacioso, assim, enquanto mulher, toda mulher traz consigo uma sensualidade que é dela, e a gente fica tentando esconder, a gente tem medo disso, e aí vinha até assim, se permita ser sensual, se permita ser desejada, e é difícil de ouvir isso, mas é num tom de, cara, quem você é, para de se esconder, sabe? Inclusive, assim, os seios, o ombro erguido, assim, vem muito essa altivez, assim, isso é seu, assume que é seu. Então, na minha concepção, quando eu vejo uma imagem dessa, ela está trazendo isso. Olha, para de esconder, sabe? Tem coisa que se assume, sabe? Então, não sei exatamente se é isso, mas é isso que eu sinto quando eu vejo uma imagem dessa. Ela me transmite isso, sabe? Essa liberdade, não tem conotação de coisas baixas. Assumir sua luz e suas sombras, sabe? Não sei também se fez sentido. Deus. Faz sentido, né, Ju? É a verdade nua e crua, né? Eu sou assim e eu tenho esse poder. Não é sexual, não é, vai ser Imperativo. desejada. É assim, nua e crua aqui, ó. Eu sou Nua e assim, né? crua. É essa Eu até palavra aqui, arrepiei. nua e crua, é isso, assim. E isso me chamou muito, me atraiu muito quando eu comecei a estudar essas energias, porque eu via do outro lado, principalmente sobre sexualidade, sobre espiritualidade, excluindo a sexualidade, a sensualidade, excluindo todo o desejo, todo lado. E eu falo, mas ser humano não é sentir isso e tudo mais? Por que não pode? Todo mundo tem que ser santo e, tipo assim, tudo muito. Oh!
super elevado. Eu falei, mas é outro lado. Eu sou luz e sombra. Por que que eu tenho tanto medo de olhar para minha sombra? Eu me esforço tanto para não, para tampar isso. Tipo, não, 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 eu só sou luz, eu que isso aqui. Não. Tem outro lado, a gente sente inveja, a gente sente medo, a gente sente rancor, a gente tá aqui para transcender esse negócio, mas está aqui. Então, assim, para de negar, sabe? Enfim, mas em algum momento a gente traduz isso de uma forma mais palpável. Mas faz sentido, sim, Ju. Você me fez lembrar, por exemplo, um dos motivos pelo qual a falange dos caveiras se apresentam como caveiras. Igualdade. Porque depois que a gente tiver alguns anos desencarnado lá debaixo da terra, quem é que vai retirar toda aquela ossada e vai falar esse é aquele ou aquele outro, aquele outro? Isso é tudo igual. Tá? Então, ali é, não tem a aparência do mais belo, não tem a aparência do mais forte, do mais musculoso, da mais cheia de curvas, não, são todos caveiras, todos iguais, igualdade. Maravilhoso. Ju, respondido de... Bom, comentamos sobre a sua pergunta, né? Não tem uma resposta exata. Agora eu vou fazer a minha. Nando, você falou em algum momento sobre abertura de caminhos, né? Abrir caminho. Eu queria saber o que significa isso, abrir caminhos, e se dá para fechar caminhos também? Como é que funciona essa coisa aí de caminhos? Dá para abrir caminho e dá para fechar caminho, dá para fazer os dois. Ó, gosto de falar dando exemplos porque são coisas que eu vivi próximo, né? Então fica mais claro para eu conseguir trazer isso aí. Havia um casal de médiuns que trabalhava com a gente aqui na casa de oração que se afastaram por um tempo. E por que que eles se afastaram? Eles estavam com uma certa dificuldade na vida deles, dificuldade acho que financeira, se não me engano. E toda vez eles pediam atendimento, abria a frequência deles na apometria, que é assim é o trabalho nosso aqui, né? E nunca havia nada, nada que explicasse por que tamanha dificuldade. Aí eles saíram, são de uma cidade aqui bem próxima, saíram, começaram a frequentar outros lugares, inclusive foram para como que fala? Para o budismo, não conseguiram encontrar nada que explicasse ali, que trouxesse alguma resposta para eles, foram para o evangélico, foram para vários lugares aí. E um dia essa médium lembrou que ela começou a trabalhar aqui com a gente porque ela foi num terreiro de Umbanda. E no dia desse atendimento, estava lá como médium incorporado no médium, seu Zé Pilintra. Aí, quando o Zé Pilintra viu eles, conversou e falou para ela assim: Ó, moça, seu trabalho não é aqui não. Seu trabalho é diferente do nosso. Seu trabalho é numa casa que você já foi visitar uma vez aí numa cidade vizinha. Aí ela falou: na apometria? Ela falou: é nesse lugar aí mesmo. Você pode ir trabalhar lá, que o lugar seu é lá, não é aqui não. Daí ela lembrou desse. E ela passou alguns anos trabalhando aqui com a gente. Ela lembrou dessa casa e foi nesse terreiro de Umbanda. E no dia que ela foi, nessa segundo retorno dela, era dia de quem está lá se manifestando? De Zé Pilintra, novamente. Aí foram atendendo, quando chegou eles lá, o casal, pediram para ser atendido junto, que o problema era o mesmo, né? Pediram para ser atendido junto. Tava lá o casal para ser atendido. O Zé Pilintra falou assim: Ô, filho, eu conheço você, você já veio aqui outras vezes, e eu já sei que você veio fazer aqui, tá difícil a vida, né? Ela falou: Ah, seu Zé, tá difícil sim, tá bem difícil, a gente não sabe se tem alguma coisa. Ele falou: Não, não tem nada de errado, não. Não tem nada te atrapalhando, não. Você veio aqui porque você achou que lá na casa onde você vai, eles não viram, não te responderam, né? Se tinha alguma coisa amarrante, algum obsessor, como você chama aí, né? Mas não tem nada disso, não, filho. O que acontece é que seu caminho foi fechado, porque durante 3 anos você vai ter que passar por uns perrengues aí, porque tem umas certas facetas do orgulho que você vai ter que quebrar. Então não adianta você ir para um lado, para o outro, você se tornar ateu, você se tornar evangélico, você voltar a ser umbandista. Não adianta. Durante esses 3 anos, uma parte do seu caminho está fechado e você vai quebrar a cabeça. Ela falou, então não tem o que eu fazer? Ele falou, tem. Continua vivendo, continua se esforçando, porque se você continuar nesse caminho, vão ser só 3 anos. Se você desanimar, vai ser muito mais.
Aí ela falou, mas o que que eu posso fazer para ajudar a passar esse momento? Eu não falei do orgulho, filha? Desce desse pedestal de orgulho que você subiu e volta para casa para aquela casa que você trabalhava lá, porque seu trabalho é lá. Aí ela liga para o pai e pediu para voltar aqui trabalhar. Contou essa história, ela contou essa história para gente. Então viu que não tinha obsessão, não tinha trabalho de magia, não era a mente dela que estava sabotando, não era nada. Foi preciso aquele momento para que eles pudessem refletir sobre certas atitudes que eles estavam tendo perante a vida. É o fechar caminho que você citou ali. Quem é que faz esse trabalho? E o que é o abrir caminhos? Não é que eles vão passar para a gente o arado ali, não, vai deixar a estrada retinha e bonitinha para nós. Os desafios vão estar ali. Só que a Ju não tem medo, a Ju é corajosa, ela é forte, eu vou para cima mesmo, e se tiver pedras no caminho, eu construo um castelo. Aí eles vão aproveitar dessa sua força e vão ajudar você a recolher todas essas pedras para construir o seu castelo. É abrir o seu caminho. Eles não vão abrir para você e não vão colocar você num carro de luxo e fazer você ir por aquele caminho. Mas eles vão dar todas as ferramentas, todo o suporte e toda a força necessária naquele momento que você vai falar assim: nossa, será que eu dou conta? Eles já vão se aproximar ali e vão colocar todo o magnetismo deles e você vai sentir: poxa, eu dou conta assim, por que que eu estou duvidando? Tá? Então, quando a gente fala de abrir caminhos, lembrando que a gente está falando aqui sempre dos trabalhadores de lei, tá? Porque se não for nessa linha de trabalhadores de lei, tem espíritos sim que vão nos fazer favores, na qual vai ficar tudo muito mais fácil sem que a gente tenha esforço. Só que depois, lá para frente, a gente vai ter que arcar com as consequências dessa atitude, né? Então a gente não está falando dessa categoria de espírito. A gente está falando naqueles que trabalham na lei. Então, tem sim. Tem até uma história que o Exu enganou a morte. A morte, ela é direta, ela é inflexível. Ela chega para levar. Mas Exu, ele usa de astúcia e engana a morte. O que que eles querem dizer nessa historinha de Exu? Que quando você pede ajuda e Exu aproxima, ele vai ler o seu traçado espiritual, que pode que vai pegar no mínimo ali umas 10 encarnações, daí para mais, e vai avaliar se nesse período todo você já tem crédito suficiente para que essa estadia sua no corpo físico seja prolongada mais um pouco. E se isso for mérito seu, isso vai acontecer, tá? Então foi dado para a Ju um prazo de vida de 50 anos, mas é tão pouco e a Ju está fazendo tantas coisas, mas a morte está chegando, porque quando chegar aos 50 anos lá, a morte não, ela é inflexível. Ela foi criada para isso. Quando der 50 anos, eu vou chegar lá e acabou. A Ju está num caminho que ela está se melhorando e está levando essa melhora para aqueles que estão ao redor. Então eles vão avaliar, não? Espera aí que a gente vai dar suporte para que ela possa viver mais 40 anos. Um caso real disso, se alguém já leu o livro dele, ou viu algum trabalho dele, é o Robson Pinheiro. Robson Pinheiro teve um problema sério de saúde, ele ia desencarnar, mas foi amparado pela espiritualidade. E foi dito a ele, ó, sua vida não vai ser fácil daqui para frente, não. Só que não estamos achando, no momento, um encarnado que tenha afinidade com os espíritos que você trabalha, para poder trazer as informações de lá para cá. Então foi dado a você o direito de você continuar na carne por mais tantos anos, não lembro quantos anos lá. E ele se recuperou de saúde, continuou os trabalhos dele. Está vivo até hoje. Isso já deve ter sei lá, uns 8 ou 10 anos para trás que aconteceu, tá? Então, sempre essa história de fechar os caminhos ou abrir caminho existe, mas sempre por algum motivo mais nobre que a gente consiga, talvez, raciocinar ali no momento.
Muito bom. E só para reforçar, então, por exemplo, a pessoa que pede assim, eu vou pedir que Exu resolva isso na minha vida, eu vou pedir a ajuda de Exu. Tem que ficar claro que a parte da pessoa, não adianta ela pedir abertura de caminho se ela não vai andar ou se ela não tiver, né, fazendo a. Não é que vai ficar mais fácil, né? O que tem que ser feito por ela não é Exu, não pode ser, não adianta. Ó, como é que eles vão nos ajudar? Eu peço para Exu, sei lá, peço para Exu um relacionamento porque está sozinho há muito tempo. Eu peço um amor para Exu. Ele primeiro vai fazer com que eu desenvolva o alto amor. Se eu não tiver isso por mim mesmo, como é que eu vou trazer alguém que eu pintei ali perfeitamente para mim? Não vai. Ah, tá tudo muito parado, as coisas não acontecem, tá? Ele vai mostrar para mim as escolhas que eu fiz para continuar na preguiça, para que eu possa fazer escolhas novas. Olha lá, as escolhas que você fez é tudo para continuar no ócio. Você quer diferente, ó? Por que que você não escolheu isso? Por que que você não faz assim? Então ele está mostrando para mim o caminho. Mas quem é que vai ter que levantar e seguir? Entende? Então ele sempre vai. Por isso aquilo que eu li no início. A gente tem medo de Exu pela figura ou pelo que ele vai mexer dentro de nós? Ah, tá tudo tão parado, eu preciso de movimento. Não, nossa, eu não sou assim, mas tá parado demais. Ah, você não é assim, mas você escolheu ficar deitado na cama até às 10 ao invés de levantar às 6. Você escolheu ficar na Netflix até meia-noite, ao invés de estar estudando e se aprimorando no que você está fazendo. Então é nesse sentido. E tem uma história do Zé Pilintra, não sei por que está vindo tanto o Zé Pilintra, mas vamos nele. Um homem, ele é taxista, e estava difícil o trabalho para ele lá. E ele foi no terreiro num dia de trabalho. E o modelo do terreiro, o médium incorpora o Zé Pilintra, os outros médios incorporam os espíritos que trabalham com o Zé Pilintra. E o médium-chefe, ele sai, enquanto os outros médios estão atendendo a pessoa individualmente, o médium-chefe sai andando pelo terreiro e vai conversando com as pessoas que estão esperando ser atendidas. E ele vai andando num, vai andando no outro e chega nesse taxista. Aí ele fala, o que que a gente pode ajudar aí? E que eles falam de uma linguagem bem, bem corriqueira mesmo, não são luxuosos para falar, não. Daí ele falou, ô, seu Zé, que tá difícil o trabalho lá. E falou, você trabalha num carro dirigindo, né? Trabalho. E tá difícil? Ele falou, tá difícil. Ele falou, também você parece um burro dando coice em todo mundo. Ele falou, ô, seu Zé. Ele falou, pois não passou uma mulher lá outro dia, você não foi bruto e grosseiro com ela? Saiba que ela é dona de um terreiro que trabalha com as magias pesadas. Ela ficou com raiva e jogou feitiço em você. Ele falou: Nossa, seu Zé, eu estou magiado, e agora? O que que eu faço? Ele falou: Agora você volta lá a trabalhar, seja educado com as pessoas, pelo menos por essa semana, aí eu resolvo se eu vou te ajudar ou não. Entende? O cara fez por, vamos dizer assim, por merecer ter uma reprimenda e depois vai lá, todo bonzinho. Nossa, o que está acontecendo comigo? Não estou tendo clientes no táxi. Ué, deixa de ser um burro empacado dando coice em todo mundo. Trate as pessoas com respeito, com educação e depois você volta aqui que a gente te ajuda. Tá vendo? Exu sempre vai fazer com que a gente mude a postura para que a gente seja merecedor do auxílio. Perfeito. Eu vou trazer outro ponto aqui, não é bem uma dúvida, não é um comentário. Mas antes, só lembrando, gente, a gente vai ficar aqui no máximo até 8h30, caso tenham dúvidas. Então, se já tiverem, pode levantar a mão, pode ir perguntando. Estamos nos encaminhando aqui para os 30 minutos, finais. Sobre esse ponto de fazer trabalho, Nando, de fazer magia, assim, né, fizeram um trabalho para mim, enfim. Eu ouvi algumas coisas que mudou completamente a minha percepção sobre isso, inclusive de uma grande amiga. Ela contou, né, que alguém fez um trabalho para ela, ela descobriu muito tempo depois e pegou nela, né, atingiu ela, enfim, ela estava meio que definhando. E aí, quando ela foi questionar, né, por que eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo certo, eu estou no caminho, né, eu estou lá, estou estudando tudo, eu sou realmente uma pessoa boa, por que que isso foi acontecer comigo? E aí falaram para ela que foi por ressonância, porque ela acreditava, no fundo, que ela merecia aquilo.
E aí isso nunca mais saiu da minha cabeça. Que tem, primeiro, a brecha, né? Tem que ter ali por exemplo, nesse caso de baixa autoestima, se abandonar, né? As mulheres, nós mulheres, temos muito disso. A gente muitas vezes é boazinha demais, a gente passa por cima de quem a gente é. A gente não respeita os nossos limites, a gente tem medo de colocar limites e aí a gente fica se rastejando muitas vezes. Isso é ressonância, gente, isso é brecha. E aí, na hora que alguma coisa, né, jogada em você, enfim, até quando não é, você atrai aquilo ele tem aderência, ele consegue ficar. Então, eu achei. E quando não tem essa ressonância, não tem trabalho que fique, pelo que eu entendi, Nando. É isso? Ô, Ju, é isso que você falou, é muito lúcido, tá? A magia só funciona na nossa baixa autoestima, no nosso medo, na nossa tristeza, no nosso orgulho, na nossa vaidade. Eu não conheço a moça, não estou fazendo julgamento, mas quando a pessoa fala para mim, eu sou uma pessoa muito boa, não sei por que isso aconteceu, eu já fico pensando em qual parte que ela não é tão boa que ela esconde para isso ter acontecido. Porque uma pessoa que é boa, ela não precisa se apresentar, né? Mas sem entrar nesse caminho, isso que você falou é muito real. A pessoa tem baixa autoestima, a pessoa não sabe dizer não para as coisas da vida, ela se molda à vontade do outro para que ela seja aceita. Isso tudo mostra que a gente tem ali ainda algo que é uma porta aberta. Quando um espírito vem fazer por contrato, vamos dizer que não foi com a cara da Ju, vou no terreiro fazer um contrato lá para que alguém faça alguma maldade com a Ju. Isso é um contrato, tá? É realmente um acordo ali feito. Eu vou alimentar os espíritos com aquilo que eles me pediram e eles vão até a Ju para fazer aquilo que eu desejo. Eles têm tempo, eles não precisam parar para o almoço, parar para dormir, parar para descansar, eles têm tempo, vão trocar um com o outro ali, vão pegar informação, vão procurar uma brecha kármica e vão procurar informações no seu mental inferior que estejam em desalinho com aquilo que você vive hoje e vão fazer aquilo lá brotar na sua consciência. E de repente um medo, de repente uma angústia, de repente uma tristeza, e pum, você baixou a sua vibração. Aí, puf, o feitiço pega, tá? Então, é mais complexo quando se trata de magia, de quem sabe fazer a magia, esses processos. Mas ela sempre se dá nas brechas que a gente abre, da forma que você citou mesmo. Perfeito. Antes eu tinha muito medo dessa parte, eu ficava assim, meu Deus, e eu negando a espiritualidade sempre, né, Valéria? Não, não vou mexer com isso, não. Meu trabalho é negócio, sai daqui. E aí, mas porque no fundo eu tinha medo do que podiam. Eu carregava esse medo, assim, medo do que podiam fazer comigo. E eu ficava assim, meu Deus, mas alguém pode ter acesso a mim? Alguém pode chegar no terreiro e encomendar alguma coisa? Depois eu parei para pensar em grandes pessoas, né? Que tem muita visibilidade, que carrega, que ativa muita, enfim, né? Uma pessoa que tem muita visibilidade, ela provavelmente é muito atingida. E aí eu fiquei pensando, bom, se isso fosse de fato preto no branco, como parece, não ia ter ninguém feliz e verdadeiramente com visibilidade, porque sempre tem alguém com inveja, sempre tem alguém com coisa ruim que vai tentar atingir. Mas a gente vê aí grandes nomes, nomes mundiais, nacionais, e que segue a vida provocando aí muita raiva, inclusive, em outras pessoas. Aí eu, tá, se eles conseguem, eu também. E aí, depois que eu parei para raciocinar em relação a isso, que eu vi a questão da ressonância, aí o que, que eu pensei? Inclusive, gente, isso aqui me fez me aproximar ainda mais dessas energias que a gente está trabalhando aqui. A primeira coisa que eu fiz, eu encarei, eu não sou santa, não pretendo ser, eu não estou aqui para ser perfeita, e eu não vou esperar eu ficar santa, nem eu ficar pronta, nem eu ficar ok. Eu até falei com Deus sobre isso, eu falei, olha, eu estou sentindo um chamado, mas assim, né, eu sinto inveja, eu tenho muita preguiça às vezes, eu me comparo demais, meu Deus, se eu for fazer a lista dos meus defeitos aqui, não termina nunca. Eu falei, tem
certeza que é essa aqui? Não dá para você chamar outra pessoa, porque, cara, parece que, sinceramente, o negócio aqui tá feio. E aí me veio essa intuição. Vai com tudo. A gente quer tudo. Vai com ego, vai com medo, vai sem medo, vai com seus defeitos, vai com a inveja, vai com a raiva. Eu falo, cara, eu sinto tanta raiva. Como é que uma pessoa assim vai ficar zen falando de espiritualidade? Não é pra ser zen, é pra ser você. Vai, tá tudo, vai. Para mim, essa energia que a gente está trazendo aqui, ela é muito isso. Vai com tudo, vai com a sua sombra e com a sua luz, que é no caminho que você se alinha. Eu espero, Ô, né? Ju, ô, Ju, e nesse sentido, realmente não precisa ter medo, tá? Imagina assim, você tem na sua frente um prédio aí de 10 andares. Aí chega alguém bravo lá com você, com as pedras lá e começa a jogar. Você está no térreo, começa a jogar em você. Vai provavelmente te atingir. Mas e se você sobe no 10º andar e está ali no deck, naquele, né? Não sei se é assim que vocês chamam, no deck do 10º andar, e aquela pessoa está brava ali embaixo com as pedras na mão. Ela pode jogar à vontade, que ela não vai te atingir, tá? Outra coisa, a gente não precisa ir em algum lugar para que a gente faça uma magia de maldade para as pessoas. O nosso pensamento, o nosso sentimento, ele é tão mais potente até do que um trabalho de magia. Se o seu trabalho de magia for feito num lugar ralé, vai, ele às vezes nem tem tanta potência assim, mas um sentimento de raiva, de tristeza, de ódio direcionado, ele é muito destrutivo, mas não significa que ele tenha que necessariamente nos atingir. Vai depender do nosso estado mental, tá? Uma ligação mental muito poderosa pode nos afetar. Só que a gente também tem mental, a gente também tem corpo físico. Então, da mesma forma que aquela pessoa tem energia para manipular algo que é ruim para o nosso lado, a gente tem energia e condição mental para se manter num estado que aquilo lá pode até estar me circulando. Eu estou andando e aquilo está me circulando para lá e para cá, mas não atinge. Então, a gente não precisa ter tanto medo assim. Às vezes a gente fala de vibração e não é simples, né? Manter a vibração alta. Eu nem sei se eu mantenho a vibração alta, mas tem uma coisa que é muito importante, além só da vibração, são sentimentos nobres. Se a gente procura ter sentimentos nobres, inclusive, eu acho que é o pai, não sei se é Maria Mulamba ou o pai João de Angola, que fala que hoje em dia não basta orar e vigiar, é preciso de sentimentos nobres. Então, mostra ali para gente que os sentimentos nobres, eles nos colocam numa certa condição de que mesmo que em certos momentos a gente esteja com a vibração mais baixa, a gente não seja envolvido por essas energias pesadas ou densas, Perfeito. tá? Não, você consegue ver o chat ou para você não aparece? Consigo ver chat? Se me diz aonde que eu vejo. Fica bem aqui embaixo, ó. Tem um balãozinho aqui embaixo, bem nessa direção Ah, aqui. tem mesmo chat aqui, tem. Aí você clica. Tá, preciso descer ele aqui agora. Ah, a Bianca entendeu. Não precisamos ficar com a vibração elevada o tempo inteiro. Não é isso. Não é nesse lugar. Sim. Ah, tem alguém perguntou aqui, a Valéria, que assistiu o Nosso Lar 2 e não tem Exus, mas tem algo semelhante lá no filme, né? Nos livros do André Luiz, ele não fala da figura Exu, ele fala de guardas ou sentinelas, tá? Então, em todos os lugares, inclusive, eu acho que é no livro no nosso lar, do Nosso Lar, em uma das visitas, o André Luiz ele estranha, porque estão chegando num lugar que é de socorro, mas o lugar tem muros altos, tem arame farpado enrolado, tem umas armas diferentes apontadas assim, então ele fala, mas aqui é um lugar de socorro, para que tudo isso? Ele fala, o lugar é de socorro, mas o ambiente ainda é de maldade. Então é preciso de vigilância. Quem é que faz a vigilância nesses lugares? Exu! Tá? Então ele não fala na figura Exu,
mas ele fala como sentinelas ou como guardiões alguma vez, eu acho, tá? Parece ser menos ofensivo falar assim, guardião. Parece que fica tão mais bonito, né? Ah, o guardião tranca-ruas, tá? Mas nessa categoria tem quem são os guardiões e tem quem são os Exus. Os Exus é aqueles que estão mais próximos da gente no dia a dia, nas tarefas mundanas, e os guardiões são aqueles que já olham num patamar mais global. Por exemplo, cuidam aqui do estado de São Paulo, outro cuida do estado de Minas, outro cuida do estado do Mato Grosso e os outros cuidam do país Brasil. Os outros cuidam da América Latina. Então, são guardiões, é tudo hierarquia, tá? Da mesma forma que acontece aqui no nosso plano. Tem os soldados que cuidam das vilas e tem aqueles lá que cuidam das fronteiras do Brasil. É uma cópia perfeita. Ontem, lá na casa de oração, eu até falei para um senhor lá: imagina que aqui é uma cópia de tudo que existe no mundo dos espíritos. A gente só precisa interpretar isso. Para os Exus é a mesma coisa. Então tem essas hierarquias. Parece ficar mais bonito falar guardião ou sentinela, porque era a necessidade da época. Se o Chico Xavier já era tão atacado, viesse um espírito falando assim, tem Exu cuidando aqui, tem Exu assim assado, aí pronto, daí que os livros, se eles já acharam estranho falar de uma colônia, né, que é o nosso lar, imagina falar que ainda tinha Exu tomando conta lá, daí que não ia dar certo mesmo. Então falava sentinela ou guardiões. Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não, né? Não. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer levantar a mão? Algum comentário? Quer trazer alguma situação? Ju, Nando, eu perguntei, mas eu acho que eu entendi. Eu coloquei, nosso mentor é Exu, é, o nosso, por exemplo, né, a gente é ensinado, sei lá, que a gente tem um anjo da guarda ou um mentor mais próximo. E aí depois tem os mentores de tarefa, tem, né, dependendo o nosso. Mas eu sempre rezo para um só, que seria o meu mentor, vai, meu anjinho da guarda. Ele também é um Exu ou Não, não? Ele é outra não. coisa. É o que você falou mesmo. O anjo da guarda, se é assim que a gente gosta de chamar, tem um espírito familiar, que é aquele que vai nos acompanhar durante a encarnação inteira. E esse tem uma paciência danada, né? Porque a gente está dormindo, a gente está acordado, a gente está assistindo televisão, está jogando bola, ele está lá, nos acompanhando. Esse é o espírito familiar que nos acompanha. Mas aí, ao longo da sua trajetória, você começa a fazer algum trabalho de um pouco mais de relevância. Não sei o que você faz, estou dando só exemplo, tá? Fazendo um trabalho um pouco mais de relevância, seja em qual âmbito for. Pode ser um trabalho social, pode ser no meio político, pode ser alguma comunidade, como falo, em algum lugar religioso, mas você está aparecendo mais. Então há necessidade de um auxílio que contribua para o seu trabalho de relevância. Aí são os Exus. Então, não é que a gente já vem, não é que todo mundo nasce e já fala, vai dar um Exu para ele, dá um Exu para ele, vai distribuindo Exu. Não, não é não. Vai dependendo da nossa necessidade. Alguns já vêm com esse papel, já é sabido que vai logo de início ter um papel de mais relevância. Então já é tudo mais planejado lá para que isso aconteça, né? Então tem isso também. Mas nem todos têm um Exu ali esperando o dia que a gente vai resolver fazer alguma coisa relevante ou não. Muitas vezes ele aparece na nossa vida em determinados momentos para nos auxiliar. Isso pode ser de acordo com o nosso mérito ou com alguma como que fala? Ligação nossa do passado com aquele espírito. Então eu não estou fazendo nenhum trabalho de relevância, mas eu estou passando por uma dificuldade X, que está sendo difícil, isso está mexendo muito comigo e até com as pessoas que estão ao meu redor. Aí, por algum mérito ou por alguma questão de afinidade, um trabalhador desse, da falange de Exu, se aproxima por algum tempo, me auxilia a passar por aquele tumulto maior ali. Assim que eu aprumo de novo, ele vai seguir o caminho dele, porque eu não tenho um trabalho tão relevante para que ele fique o tempo inteiro ali vendo se eu estou precisando ou não de ajuda. Que bom, eu ia me sentir muito
desconfortável de saber que tem Deus, tipo assim, tanta coisa para ele fazer, ele aqui esperando eu agir. É melhor que não, Deus me livre. Lembra daquele exemplo que eu dei, que eu parei o carro um dia, a Cris viu Aham. alguém sentar lá no carro e falou: Opa, o que que você está fazendo aí? Quando olhou lá atrás, uma caveirona de 2 metros sentado lá, e falou para ela: Avisa o menino quando ele sair, que eu não tenho tempo para ficar vigiando ele, saber para onde ele vai, o que ele vai fazer, não. Então, avisa. Perfeito. Hein, tem uma pergunta aqui da Jaqueline antes da Valéria, deixa eu ler aqui. Nando, como saber qual é o nosso guia ou mentor? Ó, primeiro a gente precisa saber o porquê saber. Se for só para que a gente possa. Eu vou falar assim porque eu não sei falar diferente, tá, gente? Só para que a gente possa estar satisfeito de saber quem é ele, isso não vai acontecer. Acontece de uma forma mais clara quando a gente está dentro de algum trabalho e ele sente a necessidade de se apresentar. Porque a gente está ligado a rótulos e a nomes, eles não estão. Então, se não for realmente apresentado a você, muitas vezes a gente passa uma encarnação inteira e não sabe. Eu não sei o meu. Então, eu só sei do meu porque alguém falou em ambientes diferentes. Uma das pessoas que eu confio muito foi a Cris, que falou, e um dia eu resolvi visitar um terreiro de Umbanda, lá só trabalha como eles dizem, com a linha de direita, mas o médium incorporado com os seus 7 montanhas, é um caboclo, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque ele via um trabalho feito em cemitério, e seu Tatá Caveira estava dando toda a liberdade para que eles pudessem entrar, e do meu lado uma caveirona com duas espadas atravessadas na cintura. Aí o médium chamou uma clarividente, que não trabalha incorporada, e falou, o caboclo, hein? Falou para ela, quem que são esses daí? Daí ela olhou assim, é seu João Caveira, ele que é o escora do menino. Escora é o espírito que nos ampara ali nessa linha. Daí ele falou: Ah, agora eu estou entendendo porque o Tataca Verde está dando abertura para que a gente possa entrar ali. Porque eles tinham preconceito com trabalhadores que eles chamam de esquerda. Depois, quando a gente estava vindo embora, o médium, eu conheço ele, então a gente veio junto. Ele falou para mim que o espírito de esquerda só entra amarrado lá dentro. E esses dois não estavam amarrados, mas estavam ajudando no trabalho. Então foi incompreensível para eles, né? E depois a Cris aqui falando assim. O seu guardião vai te ajudar e vai te ajudar muito, mas tenha sabedoria para que ele não passe por cima de certas leis para te ajudar. Falei, tá bom, Cris. Aí eu falei, mas quem que é ele? Aí ela olhava assim, você não vai querer saber. Eu falei, não, lógico que eu vou querer saber. Ele falou assim, que nome não importa, mas se quiser chamá-lo, chame de João Caveira. Opa, delícia. Valéria, pode perguntar. Nandinho, acho que foi até você mesmo quando eu estava desenvolvendo, você falou que às vezes de guias caboclos pode vir a cabocla, que eu falei, era uma energia diferente, mas era sempre um índio, né? Aí você falou, não, tem dia que pode vir uma cabocla, pode vir um caboclo, é sempre da linha da falange dos caboclos. Dos Exus, eu percebi que sempre quando chama para limpeza na casa, é sempre apresentado o mesmo jeito, o mesmo movimento. Não tem essa diferenciação também de vir outros para incorporar e fazer a limpeza? Tem, e depende da necessidade do trabalho. Tá? No encontro passado, eu dei o exemplo da Damiana, que ela pediu, estava sentindo alguma coisa e pediu para ajudar lá, e o espírito veio e falou: Meu nome é Ivan e eu vim trabalhar com ela porque esse aqui deixou. Esse aqui é o Exu que está alinhado com o trabalho da Damiana. Mas esse outro espírito, que já é conhecedor também desses trabalhos na linha de Exu, chegou para auxiliar nos momentos em que forem necessários. Então, se a Damiana for incorporar o Exu, vai vir esse caveirão aí primeiro. Mas se a necessidade for de uma região mais profunda, que esse não tem tanto domínio, ele vai fazer o quê? Ele vai se afastar e vai falar para o outro: vem aqui, que aqui você conhece melhor desse lugar do que eu.
Aí ele vem, se manifesta e se retira. Então é Ah, dependendo da necessidade do trabalho, entendi. Uhum. tá? E da abertura também, da abertura também do médium, tá? Tem médium, e a gente tem uma medrosa lá, que você sabe quem é, que se vier uma caveirona desse tamanho aí, ou vier o seu Exu do Lodo lá, tudo sujão, pesado, pesando quase uns 200 quilos de energia densa ao lado dela, ela sai correndo da casa de oração e fala, não, eu não incorporo um trem desse nem aqui, nem, nem na China. Então não tem como fazer essas trocas com ela, porque ela tem ainda esse medo muito grande ainda junto dela. Entendi. Ó, essa conversa nossa, gente, para mim ela é muito rica, mesmo que eu não consiga trazer com toda a clareza necessária, porque existe um preconceito tão grande, e o Robson Pinheiro fala isso num dos livros dele, que os guardiões, os Exus, eles vão em regiões umbralinas densas, recolhem espíritos, primeiro os espíritos que são comandantes daquele lugar. Porque em regiões de sofrimento tem quem manda, tá, gente? Não é vazio, não. Tem as pessoas que, os espíritos que ganham com o sofrimento ali. Então os Exus descem naquela região, fazem isso aqui, conseguem recolher esses espíritos, trazem eles presos mesmo. Só que para que se dê a continuidade disso, eles precisam do nosso ectoplasma, eles precisam da nossa energia. Então, eles levam esses espíritos até as casas espiritualistas, que pode ser espírita, terreiro de Umbanda, até de Candomblé, para que dali eles possam levar esses espíritos para algum lugar e depois voltar lá e continuar o trabalho deles. Mas sabe o que que acontece quando eles chegam em certas casas que tem um pouco de abertura e não dá tempo deles ficar escolhendo se gosta dessa ou daquela casa, não, eles levam até ali para que aquele trabalho aconteça. O médium está lá, concentrado, começa a ver aquela legião de espíritos chegando lá, com outros espíritos presos e amarrados, relata isso para o operador liberta todo mundo que está preso e vem incorporar o Exu e ele quer doutrinar o Exu. Depois de tanto trabalho que eles tiveram, chega lá na casa, eles libertam os arruaceiros e vão querer doutrinar os policiais. Então vê que a falta de estudo, a falta de compreensão e de uma mente mais aberta, sabendo que nem a gente não tá num mundo bonzinho, gente. A gente está num mundo que ainda a maldade ela impera. Infelizmente é assim. E que a gente precisa de uma força mais vigorosa. A gente precisa de uma força mais atuante, e esses espíritos são os Exus. Então eles vão chegar com, com uma força, com uma energia de muita força, com uma energia de. A Valéria, que já incorporou, já sentiu a vibração deles, percebe a diferença. O médium que incorpora percebe a diferença se vê uma cabocla, um preto velho, ou se vê um Exu. Vê o vigor que é tudo aquilo. Aí, depois de tanto trabalho, eles chegam num lugar e os espíritos que eles demoraram, às vezes, meses ou até anos para conseguir recolher, são libertados, porque eles acham que estão aprisionando o espírito e o livre-arbítrio deles. Essa é a compreensão de alguns espiritualistas. E o livre-arbítrio deles? Ainda quer convencer o Exu que o jeito que ele está fazendo é errado. Então, esclarecer isso, gente, que esse trabalho mais denso, esse trabalho mais pesado, que parece ser uma coisa bruta, parece ser uma coisa violenta, ele ainda é necessário no nosso plano, isso é muito rico. Para mim, isso é muito gratificante até. Para mim também, é uma minha vontade é de queria que o mundo todo soubesse, assim. Mas tudo bem, eu vejo um movimento muito forte acontecendo assim no mundo, né? Não sei se é por causa da transição planetária, que está tudo mexendo, mas eu vejo que até outras linhas, por exemplo, eu acompanhava, eu sempre gostei da Anitta, a Anitta do Velho Testamento, né? Eu sempre amei. E aí agora ela está fazendo um trabalho, né, que envolve essa parte, ela está se libertando ali, colocando a espiritualidade dela para fora. E ela fez um trabalho, eu achei lindíssimo o que ela fez ali com a música, o trabalho dela, da música, que ela colocou a espiritualidade junto. E teve
um dos shows que ela fez lá, eu não sei se foi em São Paulo, não sei, que teve uma parte de saúde mental antes do show. Que ela abriu uma oficina grandona e chamou vários espiritualistas, várias pessoas diferentes para atender a galera do show, com conversa, com terapêutico mesmo, sabe? Ai, ai, caí. Droga. Vocês estão me vendo? Deu para ouvir alguma coisa do que eu falei? Deu até o tratamento de saúde mental das pessoas que foram Ah, no show. sim. E aí eu vi, por exemplo, eu acompanhei pessoas que são, por exemplo, da igreja evangélica ou da igreja ali de forma geral, que tem bem essa linha, mas que sentiram dos últimos anos uma abertura de uma expansão de consciência mesmo em relação a outras religiões. E eu vi pessoas, e pessoas que eu gosto, que eu confio, mas que era muito nessa linha, numa única linha, não, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Que falando assim, cara, eu estive lá e eu vi Jesus lá, né? E algumas pessoas eu vi falando com o olho cheio d'água, tipo assim, eu não queria trazer esse assunto, né? A pessoa falando, eu não queria trazer esse assunto para não gerar polêmica. Eu sei que os meus seguidores são dessa outra linha, mas é inegável o que eu vi ali. Eu vi o Espírito Santo ali, eu vi Jesus atuar ali. Então, eu sei que estão chamando de demônio, de não sei o que lá, mas eu não vi isso. Quando eu vi essas pessoas falando isso, eu falei, cara, tem uma expansão acontecendo em várias camadas da sociedade, não só dentro dos terreiros, dos centros, das igrejas, mas em outras camadas. E eu vejo a energia de Exu e Pombagira chegando e abrindo portas, e daqui a um tempo eu acredito que esse preconceito, só quem quiser ficar nele, quem quiser ficar assim na cegueira, mas as pessoas vão saber a verdade. Eu Vão acredito. saber, eles são muito atuantes, principalmente, né, nessas igrejas é, protestantes, que tem aqueles cultos que são bem inflamados, que tem até pessoa que tem ali, a gente sabe que é incorporação, eles não sabem, né? Mas que tem manifestações ali, são muito atuantes, por exemplo, na renovação carismática, só que eles são muito discretos, eles são respeitosos, então eles têm a vestimenta própria para entrar naqueles lugares. Porque pensa bem um pastor que tem uma baita clarividência, porque tem muitos que têm, tá orando, tá pedindo auxílio de Jesus e começa a ver essa falange dos caveiros chegar lá. Daí pronto, o pastor vai falar: opa, tem um monte de demônio aqui, tá? Então eles se colocam na vestimenta adequada para poder estar nesses lugares. Ontem até teve um assunto parecido com esse lá no estudo de terça-feira. E um dos rapazes falou assim: mas tudo isso é por causa de nós, né? Porque para os espíritos mais elevados essa diferença não existe. Não, não existe. Para o espírito mais consciente, não tem doutrina, não tem religião, não tem cor de pele, não tem classe social, não tem nada disso. Só que a gente ainda precisa disso. Então eles usam dessas vestimentas, na qual para mim faz mais sentido, na qual para Ju, para qualquer uma de nós aqui faz mais sentido, porque a gente se sente mais confortado, então eles se vestem daquela forma. Mas vai chegar no momento que não importa se a gente vai estar lá vestido de muçulmano, vestido de um axé ou com terno e gravata, não vai fazer diferença nenhuma. Perfeito. Vamos encaminhando agora para o fim. Alguém tem alguma dúvida, alguma história, algum comentário? Não? A Bianca reclamando que dá curiosidade. Curiosidade de saber o nome do mentor. Ela tá falando. Mentor. Eu Tudo bem, entendo não ela. preciso saber, mas dá muita curiosidade. Realmente, a gente tem curiosidade. Valéria, pode falar. Pode falar. Falar rapidinho uma experiência, a gente fala sempre do medo, né? Eu também tenho medo, mas eu vim aprendendo a perder. E aí eu falo que agora eu tô na fase do receio. A gente sabe, mas a gente fica meio com medinho de ver. E aí eu tinha até contado pro Nando uma história da época que eu era exagerada com bebida e tudo mais, então a gente foi para uma festa e lá eu e meu esposo a gente exagerou porque a gente queria fazer jus o ingresso que a gente pagou para entrar. E aí bebemos horrores. Então, quando a gente bebe, a gente consegue acessar ali certos planos, né? E eu lembro que a gente se perdeu para voltar para a pousada. E aí, quando eu cheguei bem numa encruzilhada, eu falei, eu não sei onde é a pousada. E aí eu vi essa figura ali tinha um capuz, eu não via rosto, mas ele era todo escuro.
E aí era de noite, já era mais de 10 horas da noite, quase meia-noite, ele apontou o dedo à direção onde era a pousada. E eu simplesmente fui e cheguei na pousada. E aí, na outra parte, agora que complementa isso, por isso que eu resumi aqui, é que eu tive um sonho, e esse sonho era bem nítido, assim, quando eu acordei, ele ficou muito real, onde eu via como se fosse um corredor de hospital, e o mentor falava, você vai começar a ver assim. Então, ali no sonho eu entendi, você vai começar a ver espírito dessa forma. E era só os vultos, né? Então, eram umas sombras brancas passando assim. E ultimamente isso tem acontecido bastante, eu tô vendo bastante, me dá um receio, não vou falar que dá medo. E aí, um dia desses, eu vindo do fundo da minha garagem para cá, quando eu virei, exatamente a mesma figura que me apontou onde era a pousada, voltou. Então, assim, desmistificando tudo, né? Conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo e conforme você vai permitindo também, na primeira vez o seu Wilde cantou o ponto e falou, vamos chamar os Exus, né? Para fazer a limpeza da casa. Na hora eu falei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer aqui agora? Aí eu só falei, não, calma, Valéria, você está no ambiente, você está trabalhando, fecha os olhos, concentra e deixa, permite trabalhar. Então, isso foi fazendo eu perder esse medo, as crenças também foram, né, se dissipando ali. Então, para quem está nessa jornada, o caminho ele vai andando conforme você vai praticando, conforme você vai estudando e conhecendo. Só pegando o gancho do que você contou aí, a nossa vida, ela acontece muito viva e muito rica no plano espiritual quando nós estamos desdobrados pelo sono. Então, muito do que a gente traz para o nosso consciente de lembrança, mesmo que seja estranho, mesmo que seja extravagante, são situações que realmente a gente viveu no mundo espiritual. E quando eu comecei a trabalhar, comecei a frequentar mais sério a casa espírita, comecei porque falaram para mim que eu era médium. Eu estou até hoje esperando essa tal mediunidade chegar, mas vamos que vamos, né? Aí, quem já teve mais vezes comigo sabe que quem não me conheceu, mas já ouviu falar que eu era muito, muito tímido, muito fechado, tinha grande dificuldade. E mesmo com dificuldade, comecei a trabalhar lá como operador de apometria. Só que era travado, era devagar, era arrastado. E eu sempre tive muitos sonhos. Vou falar bastante resumido para a gente não perder o tempo ali. Eu sempre sonhei muito e lembrei bastante. E num desses sonhos, sempre acontecia algo nos sonhos que normalmente, ou melhor, eu nunca fiz aqui como encarnado, andar descalço, de bermuda e sem camiseta. Porque eu sempre fui muito magrelão e isso para mim era muito difícil. Agora eu já não ligo mais, mas era muito difícil. E no sonho eu estava só de bermuda, descalço, sem camiseta, correndo muito. Eu lembro que chovia muito e eu corria. E eu não sou muito baixo, eu tenho 1,90 m. Mas eu via, olhando para frente, eu via um homem aqui do meu lado que devia ter uns 2,20 m, 2,30 m, daí para frente, dessa largura assim de tamanho, pum, com a pele não era nem morena, a pele era marrom mesmo, e igual a mim, só de bermuda, a gente correndo, correndo, e continuava nessa correria, até que eu subi uma plataforma assim maior e dei de cara com uma serpente enorme com cara de gente. Aí quando eu fui me assustar, ele olhou e fez assim para mim, eu pum, peguei essa serpente pelo pescoço e levantei. Quando eu levantei, que eu fui abaixar o braço, era um cajado. Aquilo lá me deu uma sensação assim de grandeza, de poder gigantesco e puf, acordei. Falei, nossa, que sonho maluco, né? Na semana seguinte, tive um sonho parecido, só que daí eu já estava de roupa, com espadas na cintura, e cheguei num lugar que era como se fosse um vale. Eu estava no alto do morro e lá embaixo um vale e muita gente brigando, brigando, se matando mesmo. E eu via esse mesmo homem, espírito aqui, só que com a mesma vestimenta que a minha, como se fosse aquele filme de cavaleiro que a gente assiste, que tem até aquelas capas, aquelas coisas lá. E ele fez a mesma coisa, fez assim para mim. Aí eu tirei a espada e falei para aquelas pessoas que estavam ali no vale que era cessada a briga, que não teria mais brigas e nem discussões. E passei a espada assim no ar e
fez um traçado na cor amarela, delimitando espaços. E falei: cada um agora vai ficar num desses espaços respeitando o outro. E eu não aceito revoltas. Todo mundo se desarmou, ficou naquele espaço. Quando eu olhei para ele, puf, eu acordei. E fiquei com aquela sensação de força de novo. Tá bom, isso foi. Eu lembro que foi até de uma quarta para quinta. Na quinta-feira eu fui para casa de oração, começamos a trabalhar. Acabou o primeiro atendimento, a médica olhou e falou assim para mim: O que que aconteceu? Eu falei: Não sei por quê. Eu falei: Porque não precisa nem contar até sete, você conta até três e já aconteceu. Alguma coisa mudou, porque o seu trabalho está muito diferente agora. Então, para mim, isso foi uma vivência muito importante no mundo dos espíritos. E com quem? Com Exu. Exu! Maravilhoso. E realmente, Nando, inclusive eu ia te falar isso quando a gente esteve aí na imersão Voz da Alma, acabou que não deu tempo. Da época que eu te conheci para agora lá, em abril desse ano, meu Deus, é uma diferença assim gritante do quanto você tá muito, assim, nem dá para falar que um dia você foi tímido. Tá totalmente diferente. Nossa, parabéns. As meninas também notaram. Arrasou, viu? Valeu, valeu, bom saber, obrigado. Bom, gente, agora indo para o fim, é, como a gente quis trazer como um tema trabalhos de Exu, Nando, eu queria deixar aqui para você finalizar, trazendo um recado para a gente, uma sugestão. Como é que uma pessoa faz para trabalhar, trabalhar com Exu? Trabalhar, facilitar, né? Vamos supor, a pessoa está conectada com essa energia, ela quer trazer essa força, esse vigor. Como é que ela ajuda o trabalho a ser feito? Como é que ela ajuda Exu no sentido de o que ela precisa fazer para que isso flua? Qual que é a nossa parte em relação a isso, sabe? De alguém que está se conectando com essas energias? Não sei se ficou Ó, claro. ficou. Exu, ele precisa essencialmente de duas coisas de nós: boa vontade e movimento. Se a gente Amo! tiver, se a gente tiver boa vontade para auxiliar em movimento, tudo mais vai ser dado para a gente no decorrer do processo. Então, se eu fosse colocar, possivelmente há muito mais coisas, mas entre essas, talvez as principais seja boa vontade e movimento. Raul Seixas tem uma música que fala que eu não quero ver vocês só em oração com o terço na mão, eu quero ver vocês em ação. Eu acho até que isso foi intuído por algum Exu. A oração é bom? É exatamente, ela é muito boa, mas a gente precisa de movimento, a gente precisa de ação. E é só assim que eles podem nos auxiliar. Então, boa vontade e movimento. Perfeito. Acho que eu estou entendendo essa ligação que eu estou sentindo, porque vocês que passaram pela Start sabem que o lema ali era movimento. Movimento gera clareza, movimento gera cura, movimento. Não todo movimento de uma vez, mas um passo, mexer a água, não deixar a água parada. Ai, que delícia, muito bom. Gratidão. Gostaram? Como é que foi? Deixa... Ei, que delícia! Eu também amei, amei. Aqui eu tô me sentindo numa tribo, tô me sentindo em casa. É gostoso estar com vocês aqui uma vez por semana. Gratidão, Nando, mais uma vez, gratidão pelo seu sim, pelo seu tempo aqui. Espero te ver de novo semana que vem, no mesmo horário, né? Vamos aqui. E traga todos os seus recursos para cá. Traga essas caveiras todas. Vamos fazer um movimento. Gente, gratidão, viu? Gratidão pela presença de cada um aqui. Beijo. Se tiver alguma dúvida, alguma experiência, alguma vivência, compartilhe lá no grupo com a gente. Beijo para vocês.